Obrigado, meu amigo Leandro. Bom, então iríamos passar a palavra para o doutor Rebouças para fazer o relatório. Amigo, sinta-se à vontade. Ok, presidente. Primeiramente, eu queria fazer aqui um relato pessoal. São 15 anos aqui que eu atuo nesse Tribunal de Defesa das Prerrogativas. Antigamente era Comissão de Defesa das Prerrogativas. E é a primeira vez, doutora Giovânia, que vem um representante da Associação do Delegado de Polícia Civil do Estado do Ceará a uma reunião nossa. O doutor Lucas também é a primeira vez que vem um representante do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Ceará. É uma honra para nós recebê-los aqui. Tenho a certeza que a nossa visão é a mesma esposada que a doutora Giovânia falou, foi muito feliz. Eu já tinha até encontrado uma vez a doutora Giovânia num programa de TV, nós demos entrevista, né? Eu já tinha visto que ela tinha realmente um entendimento bem jurídico das matérias. Essa questão que foi, né, o doutor Cleto falou, o advogado que esteja ali agindo dentro do que é para agir, a doutora Giovânia, não, nós partimos do pressuposto que são profissionais. Eu sempre digo, doutor Giovânia, doutor Lucas, presidente, eu sempre digo para os meus alunos que é totalmente incompatível. Eu não aceito que se diga que tem um advogado ladrão ou bandido, um juiz, um promotor, um delegado ou um policial ladrão ou bandido, porque é totalmente incompatível com o exercício da profissão. O que nós podemos ter é algum bandido que já mal intencionado foi querer ser advogado, ser delegado, ser policial civil, mas esse com certeza terá uma trajetória curta, porque não é maioria e a maioria vai prevalecer. Então, realmente é uma alegria ter aqui a representante dessas duas classes de suma importância para o direito criminal do Brasil, que são os delegados de polícia e os policiais civis. Realmente, essa questão da violação de prerrogativas nas delegacias é algo, infelizmente, mais comum do que nós desejaríamos que fosse. Eu já vi casos assim de realmente não entender, porque a presença do advogado em uma lavratura de uma prisão em flagrante, a presença do advogado na oitiva de pessoas no inquérito policial, ela vai dar mais conforto para o delegado e para o policial civil, porque lá na fase instrutória não vai ter como ninguém dizer, não, isso aí não foi falado não, isso aí colocaram a revelia dele, isso aí, não, o advogado estava lá. O advogado assinou aquele termo junto com o delegado, no caso da prisão em flagrante, junto com a autoridade policial, que é o delegado, junto com os condutores, junto com a testemunha, junto com a vítima. Não há nem como ali aquela pessoa que foi ouvida, se ela não usou o direito constitucional de permanecer em silêncio, de ela dizer, não, eu não assino. Totalmente lógico. Por quê? Porque o advogado dela estava ali acompanhando tudo, e como nós todos sabemos, em 2016, com a mudança, com a mitigação desse lado inquisitorial do inquérito policial, o advogado pode, inclusive, fazer quesitos, fazer quesitos e, inclusive, interferir, usando a palavra pela ordem, quando algo contrário ali à legislação ou à Constituição estiver ocorrendo. Então, realmente, o que a doutora Giovânia falou a respeito, talvez, alguns colegas delegados, quando eu digo colegas, porque são todos juristas, o doutor Milton Castelo esteve lá presente na Assembleia Legislativa, quando foi aprovado lá a carreira jurídica, não é isso, para o delegado de Polícia Civil. Acho que já deveria ter acontecido isso há muito tempo, né? Em todo o Brasil já está assim, quase, eu acho que em todo o Brasil já. E realmente é lastimável que algumas pessoas, talvez por terem parado de estudar, não sei, mas ainda querem relutar nessa questão de que o advogado no inquérito policial ou na lavratura de uma prisão em flagrante seria um fantoche ficar em pé calado só para constar que esteve ali. E hoje não é mais. Hoje realmente ele participa ativamente do inquérito policial, da lavratura de uma prisão em flagrante, que já é o início ali, né, do inquérito policial. O doutor Cleto, o presidente, pediu que eu preparasse um relatório, né, apontando as principais causas de atrito, né, os últimos problemas que têm ocorrido, e assim eu fiz. Tentei ser sucinto, apenas falando alguns pontos e trazendo algumas considerações. Eu vou passar a leitura, presidente. Relatório sobre as violações de prerrogativas dos advogados mais frequentes nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Ceará. Ante vários relatos de advogados criminalistas que atuam em todo o Estado do Ceará, de que suas prerrogativas não vêm sendo respeitadas,
por parte de delegado de Polícia Civil e demais policiais civis, esta Coordenadoria de Prerrogativas do Advogado Criminalista, com base nas reclamações e procedimentos que têm chegado ao Tribunal de Defesa das Prerrogativas da OAB Ceará, preparou o presente relatório para expor quais as violações mais corriqueiras, isto com o fim de que, por meio da abertura de diálogo com o Sindicato dos Policiais Civis e a Associação dos Delegados de Polícia Civil, possa ser padronizado o atendimento ao advogado em todas as delegacias de Polícia Civil do Estado, para que as prerrogativas dispostas na Lei Federal número 8906/94 sejam integralmente respeitadas, eliminando assim a atual tensão existente entre as categorias, posto que todos cooperam para a realização da justiça. E aqui me permita aqui um parênteses da leitura. Fiquei muito feliz porque aqui a nossa vice-presidente aqui do sindicato, ou da Associação dos Delegados, tanto como presidente dos sindicatos policiais, como advogado das duas entidades, o nosso nosso amigo Leandro Vasques, falaram no mesmo sentido, de haver uma cooperação, uma padronização, né, nesse atendimento do advogado dentro das delegacias. Eu vou passar para o item 2. As principais reclamações dos advogados que atuam junto à delegacia de Polícia Civil são: a. Dificuldade de acesso ao cliente preso, sendo vedado muitas vezes que o advogado possa se avistar com o mesmo. B. Quando permitido que o advogado possa se avistar com seu cliente, a autoridade policial não disponibiliza local apropriado, tendo o advogado que falar com o cliente na presença de outros presos e de policiais, e até mesmo em condições indignas, junto à grade de celas mal cheirosas. Item C. Dificuldade de o advogado ser recebido pela autoridade policial. Item D. A negativa de acesso aos autos de inquérito policial por parte da autoridade policial e de escrivão de polícia, bem como a retirada de cópias dos mesmos. Item E. Em alguns casos, a exigência de requerimento escrito para acesso aos atos de inquérito policial. Item F. O impedimento de que o advogado esteja presente na oitiva da vítima, testemunhas e condutores, quando é lavrado uma prisão em flagrante delito, sendo franqueado ao advogado apenas estar presente no momento da oitiva do seu cliente. Item ponto 3. O advogado é indispensável à administração da justiça, por imperativo constitucional, que é assim a 2. Artigo 133, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Sendo assim, sua participação em todas as fases do processo inclui a fase pré-processual e investigativa, o inquérito policial, não podendo ser vedada, em hipótese alguma, a sua participação nos atos do inquérito policial e livre acesso aos atos já praticados. O Estatuto da Advocacia, Lei Federal 8906/94, A2, artigo 7º, são direitos do advogado, inciso 3, comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. A comunicação do advogado com seu cliente deve ser pessoal e reservada. Isso significa que deve haver nas delegacias local reservado para esta comunicação, sem a interferência de pessoas ou equipamentos eletrônicos, como microfones e alto-falantes, garantindo-se assim a privacidade da comunicação. Na falta de local específico, como parlatório, cabe à autoridade policial disciplinar a sala, disponibilizar a sala, onde o advogado possa avistar-se com seu cliente, na forma da lei. O local onde o advogado irá se avistar com o cliente preso deve ser adequado e condizente com a dignidade da advocacia. A Lei de Execuções Penais, Lei 7210/84, também garante o direito do cliente de se avistar com seu advogado. O artigo 41, inciso 9 a 2, constitui o direito do preso, entrevista pessoal e reservada com o advogado. É dever de toda e qualquer autoridade receber o advogado, sempre solicitado, atendendo o mesmo com urbanidade recíproca. O Estatuto da Advocacia sobre o tema 2, artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados, mesmo Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíproco.
As autoridades, os servidores públicos, os serventuários, no parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos, serventuários da Justiça, devem dispensar ao advogado no exercício da profissão tratamento compatível com a dignidade da advocacia, condições adequadas a seu desempenho. Aduz ainda o referido estatuto, artigo 7º, são direitos do advogado. Inciso 6, ingressar livremente, a linha A, nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. B, nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios da Justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora do expediente, e independentemente da presença de seus titulares. A linha C, em qualquer edifício ou recinto que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova, ou informação útil ao exercício da advocacia profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. Inciso 7º, permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Inciso 8º, dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes do trabalho, independentemente de horário previamente marcado, ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. 11. Reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Inciso 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, a autos de flagrante de investigações de qualquer natureza, findo ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Inciso 21. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infração sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento subsequente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrente ou derivados, direto ou indiretamente, podendo inclusive no curso da respectiva apuração, a linha A, apresentar razões e quesitos. Parágrafo 2º. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação puníveis, qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer. Parágrafo 3º. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício profissional da profissão, em caso de crime inafiançável. Observar o disposto nos incisos 4 desse artigo. Parágrafo 4º. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas especiais permanentes para os advogados, com uso assegurado à OAB. Parágrafo 10º. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício do direito de que trata o inciso 14. Parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Parágrafo 12. A inobservância dos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos, ou fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo, implicará responsabilização criminal e funcional por parte de autoridade, por abuso de autoridade do responsável que impediu o acesso do advogado, com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos atos ao juiz competente. As prerrogativas dos advogados, acima transcritas, são expressas em lei de forma clara e cristalina, não podendo ser violadas, pois tais violações caracterizam-se em atentado ao Estado Democrático de Direito, além de ferirem os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, colorários do direito de defesa. A atividade policial e a atividade advocatícia são de extrema importância para a realização da justiça, em todas as causas que envolvam acusação da prática de conduta tipificada como crime por parte de qualquer cidadão.
nada justifica animosidade entre as categorias ou falta de cordialidade entre os profissionais. Não sendo o Sindicato dos Policiais Civis e nem a Associação do Delegado de Polícia Civil responsáveis pela infraestrutura das delegacias, não cumpre neste relatório tratarmos de nenhum melhoramento nos prédios das delegacias de Polícia Civil. Porém, bem mais importante do que a infraestrutura desses locais é a abertura de diálogo com delegados, escrivães e inspetores de Polícia Civil, pois são estes profissionais que compõem a Polícia Judiciária, responsável pela apuração de práticas delituosas e que estarão sempre em contato direto com o advogado, que no exercício do seu mistério profissional, que constitui-se em munus público e função social, promove a defesa do cidadão e de seus direitos e garantias individuais, seja como advogado de defesa, seja como assistente de acusação. Muitas vezes ocorrem atritos entre policiais e advogados por desconhecimento da legislação vigente, que determinam quais são as prerrogativas do advogado. Assim, é de suma importância uma campanha de esclarecimento, seja com a realização de seminários, seja com palestras, seja com envio de material didático para as delegacias. Assim, o conhecimento das prerrogativas profissionais do advogado passa a ser fator preponderante na prevenção de novos casos de atritos entre profissionais das categorias aqui tratadas: delegado de polícia civil, policiais civis, escrivães, inspetores e advogados. O papel da Associação dos Policiais Civis e da Associação dos Delegados, do Sindicato de Policiais Civis e da Associação dos Delegados de Polícia Civil é de suma importância nessa conscientização sobre a existência das prerrogativas dos advogados, quais são e a imperiosa necessidade de serem respeitadas. Concomitantemente, se faz necessária a participação também da Delegacia Geral de Polícia Civil, bem como da Secretaria de Segurança Pública, para que propiciem às delegacias infraestrutura que facilite o exercício profissional da advocacia, com todas as suas prerrogativas respeitadas. Assim, a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio do Tribunal de Defesa das Prerrogativas, propõe que ocorra cooperação mútua entre o OAB e a Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Ceará e o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Ceará, para que sejam evitados atritos entre os membros dessas entidades, por meio de campanhas de conhecimento das prerrogativas profissionais dos advogados e o respeito das mesmas. É esse o relatório, presidente. E, para finalizar, eu quero apenas acrescentar que o principal é o diálogo. O principal começar aqui hoje, esse pontapé inicial de hoje, eu diria que é histórico, na história da advocacia criminal, né, da Associação dos Delegados e do Sindicato dos Policiais do Estado do Ceará. Eu diria que é histórico, porque nós tentamos outras vezes e por um motivo ou outro, que aqui não cabe, não aconteceu. Mas talvez não fosse o momento fosse esse, né, de termos à frente pessoas comprometidas com o intuito final, que é a harmonização desse procedimento de recebimento do advogado em uma delegacia de polícia e como se dá todo o acesso ao inquérito policial, advogado, a lavratura de prisões em flagrantes, né, em peças já postas no inquérito e o acesso ao cliente, que ainda temos em algumas delegacias, infelizmente, também concordo que delegacia não é local de preso, ainda tem algumas delegacias e, infelizmente, o acesso ainda realmente, nós notamos que às vezes realmente é dificultado. Tem condições e ali a autoridade ou o policial, de alguma forma, não sei por que motivo, ainda dificulta que o advogado possa ter ali aquele acesso. Advogado nenhum vai a uma delegacia para se divertir e nem porque é legal. Ele vai ali ficar o menor tempo possível, porque é realmente só para ouvir ali o cliente, alguma dúvida que tenha, ou está pegando aquele caso, não falou com o cliente ainda, e o cliente tem que saber quem é o seu advogado. Então, geralmente, essa conversa é muito rápida, e realmente não entendo o porquê dessa dificuldade, mas eu tenho certeza que a partir desse momento, nós todos juntos venceremos grande parte dessas dificuldades. Esse é o relatório, presidente. Meu amigo Rebouças, obrigado aí pelo relatório, mais uma vez aí abordando aí as questões que nós enfrentamos aqui no dia a dia. E eu ia propor para a gente fazer aquele encaminhamento que a gente já tinha dito diante das situações concretas que são mais recorrentes aqui. E então eu queria ver se a gente consensuava de conceder a palavra para a associação, para o sindicato, depois para o nosso... Bom, o sindicato e a associação, o Leandro já está ali doido para falar, como sempre. Aí, logicamente, o Márcio Vitor, que é o nosso diretor de prerrogativas,
que a estrutura da defesa das prerrogativas, na OAB, nós procuramos estabelecer da seguinte forma: